Fala galera, a história que eu vou compartilhar com vocês, o relato que eu vou compartilhar com vocês, eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque quando eu ouvi esse relato, eu fiquei indignado, com uma sensação de impotência em poder não fazer nada para ajudar essa pessoa que sofreu tanto e continua sofrendo ainda. A história que eu vou compartilhar com vocês é da Jaque Souza. O relato dela é impressionante, ela sofreu aí abusos do padrasto durante anos. Pior, ele se dizia ser um cara da igreja, um obreiro da casa do Senhor, da Igreja Congregação Cristã do Brasil. E o pior, ela teve coragem de denunciar e foi aí, as pessoas não acreditaram. Obreiros da igreja defenderam ele e ficaram contra ela. Hoje esse cara está preso. Ele foi preso, aí depois foi solto, continuou fazendo as mesmas coisas. Você vai ver tudo no relato que ela vai contar para vocês aí, que eu vou estar compartilhando. E ela sofreu tanto e continua sofrendo. Por quê? Porque ela sofre ameaças até hoje dessas pessoas que defendem aquele crápula que abusou. Eu vou compartilhar com vocês o vídeo, é até um pouco longo a história dela, mas vale a pena você ouvir. E eu estou compartilhando isso, eu entrei em contato com ela e hoje ela se mostra uma pessoa que ela não superou, na verdade, porque não tem como superar isso, a pessoa vai aí vencendo a cada dia. Eu digo que hoje ela é uma vencedora, sim. Uma vencedora porque ela venceu isso, ela foi à frente, conseguiu expor essa situação. E isso deu forças para ela continuar. E a justiça tem que ser feita. E ela hoje ela pode aí encorajar outras pessoas. Eu conversei com ela e ela falou, eu pedi permissão dela de compartilhar o vídeo. Ela falou, pode compartilhar para que outras pessoas possam aí se espelhar e vir à frente, ser voz também. Ela hoje é uma voz de muitas mulheres que estão aí caladas, que sofrem caladas. E ela hoje se faz voz dessas mulheres. E ela disse que quem quiser pode entrar em contato com ela, pode entrar em contato com esse canal aqui, que eu passo aí para ela as informações também. Pode entrar em contato com ela, eu vou deixar o link do canal dela, melhor, vou deixar o link do canal dela na descrição, Eu não vou aqui passar contato dela porque ela sofre ameaças. Olha só como a covardia desses caras é tremenda. Ela sofreu, expôs, foi vítima aí desses cafajestes, do cara que abusou, que era padrasto dela, que se dizia um homem de Deus, e daqueles obreiros que defenderam ele, que são pior que ele, Porque se você defende um cara errado desse, você se faz tão errado quanto, Eu vou compartilhar o vídeo aí dela para vocês aí assistirem e compartilhe o máximo possível, porque com certeza outras pessoas estão passando por essa situação e tem sim que vir à frente, denunciar, não pode se calar, tem que se juntar. As mulheres têm que se juntar, para poder denunciar esse tipo de coisa. E esse canal aqui é voz para essas mulheres que sofrem aí caladas. Assista aí, compartilhe o máximo possível, deixe o seu gostei para o YouTube entender e recomendar esse vídeo para mais pessoas. Valeu, galera. Até mais. Posso falar com você? Eu sou Jaque Souza e no vídeo de hoje eu vou fazer um apelo aos irmãos anciões da CCB. Irmãos, nós estamos morrendo
estamos sendo estupradas, estamos sendo assassinadas pelos maridos, pelos pais, pelos padrastos. Hoje eu vou contar a minha história, e a minha história tem muitas outras irmãzinhas que tá passando e passou pelo mesmo que eu passei. Vou começar contando. Eu sou a mais velha de 3 filhas. Minha mãe ficou viúva com 24 anos. Quando eu estava com 10 para 11 anos, mais ou menos, minha mãe se casou novamente. E minha mãe se casou com um caro servo de Deus para toda a Irmandade. Sabe aquele irmão que vai em todas as obras sociais da igreja, que ajuda a construir a igreja, que não pode ver uma irmã, um irmão precisando de ajuda, ele corria, ele trabalhava de pedreiro, ele construiu a congregação, reformou a congregação do 2, ajudou a construir, o Alto Paulistano ele ajudou a construir, reformar a casa de muitos irmãos. Então assim, ele era amado pela Irmandade porque ele fazia serviço de graça, né? E em casa, só minha mãe trabalhava nas linhas correntes, então ela saía 10 horas da manhã, 10h30, chegava meia-noite e pouca em casa, às vezes 11h40, era o horário que a minha mãe chegava. Então esse horário todo, das 11 horas até 11h45, nós ficávamos nas mãos desse espírito ruim, porque assim, o inimigo sabe qual é a dificuldade da igreja, ele sabe o que a igreja está precisando. E lá, há 28 anos atrás, o diabo já sabia que ele estava precisando. E aquela igreja e aquela Irmandade precisava de um pedreiro. Então o inimigo já lá mandou seu servo, porque aquele não era servo de Deus, tá? Eu quero que vocês entendam as pessoas que não têm estudo ou que são habitolados, porque tudo quando você é habitolado você não entende. Eu não estou falando mal da congregação, por favor. Não escreva besteira aqui embaixo. Eu estou falando que há muitos monstros dentro da congregação disfarçados de cara de servo de Deus. Lá existem estupradores, existem muitos e assassinos. Estamos morrendo de várias formas lá dentro, porque muitos irmãos, cooperadores, ainda não tem discernimento. Em pleno 2021, as irmãzinhas correm para pedir socorro e os irmãos falam: irmã, vai orar, a prova é sua, a irmã que tem que orar, vira as costas, não tá nem aí, se separar também, perde a liberdade, e um monte de coisa vai. Mas agora eu vou contar o que aconteceu. No meu caso, que eu sei o que eu tô falando, eu vivi isso. Então é isso que eu vou falar no momento. As outras irmãzinhas, se me autorizar, eu conto as histórias dela. Se me autorizar. Mas a minha história que eu vivi, ninguém vai me segurar de não contar mais. Quando a minha mãe se casou pela segunda vez, que minha mãe era viúva, com 3 filhas de 10, 8 e 6 anos, né? Esse servo de Satanás veio, né, mandado para enganar, tanto que até hoje ele ainda é amado pelo cooperador. Por não ter ideia, esse homem, praticamente no dia que se casou com a minha mãe nas núpcias, minha mãe passou com ele uma monstruosidade, um monstro. Aí minha mãe começou a descobrir depois que aquele cara era um monstro. Só que ainda nós éramos pequenas, mas ele batia na gente, batia na minha mãe. Eu sempre, quando ele vinha bater na minha irmã, na época a Giza, eu abraçava a Giza e ele batia na gente de mangueira, espancava muito, batia. E começou também, quando a gente entrava no banheiro, a gente era pequena, quando esse monstro via que a gente entrava no banheiro para tomar banho, esse monstro era a gente ligar o chuveiro, ele demorava 2 minutinhos ali, coisa minúscula, a gente tirar a roupa e ligar o chuveiro, ele começava a bater: abre a porta, suas vá, dependendo de mim vai ser tudo P, né, xingando pra gente sair, eu quero usar o banheiro. Era a gente sair desesperadinhas,
A gente não tinha seio, não tinha pelo, não tinha nada, mas nós, meninas, tinha vergonha. Aí a gente saía enroladinha na toalha. E naquela época, a casa da minha mãe só tinha 2 cômodos. A cozinha e o quarto. E aí, o quarto da minha mãe tinha cama, aqui assim, né? O guarda-roupa, atrás tinha uma beliche, né? Que eu dormia em cima, minha irmã diz embaixo. Do outro lado, na mesma direção do guarda-roupa e da outra beliche, tinha outra beliche onde dormia minha prima Maria, que hoje já é falecida, e a minha irmã Janaína dormia embaixo, né? E nessa época, a gente corria pro cantinho assim, e ele ficava ali da porta do banheiro, que era bem próximo assim, olhando de lá, e a gente tentando se trocar, e aí eu entrava debaixo da coberta, eu e minhas irmãs colocava calcinha, blusinha, sainha, e ficava lá apavoradas, e ele foi um inferno, irmãos, inferno, se eu não quero deixar. Para o bom entendedor, vai saber o que realmente aconteceu, o que eu vou falar lá, versão light. Esse monstro mexia com nós à noite. Parecia que tinha um sono na minha mãe. Minha mãe dormia e o adulto sabe aterrorizar uma criança para não conseguir contar as coisas. Irmãs, presta atenção. O esposo de vocês também. Tem irmãos que mexem com as filhas, tá? Tem padrasto, tem parentes, aquele caro servo de Deus. Cuidado quando as suas filhas falar, tá? E naquela época a gente não tinha essa malícia do que estava acontecendo para falar para minha mãe, né? Hoje a gente já sabe que ele estava fazendo oportunação sexual com a gente, porque eu acordava à noite com ele no lado da cama, a pessoa sente quando alguém mexeu, sabe? E a gente acordava assim, sentindo que ele tinha mexido nos lugares que o irmão sabe onde é que eu tô falando. E quando a gente acordava apavoradas, ele tentava mexer. Quando a gente estava tentando tomar banho, ele chegava. Era incrível. Ele trabalhava na obra de Deus, né? Era assim, ele ia fazer as coisas, mas era 7 horas da manhã ele saía. Quando era meio-dia, só no dia de sábado que a gente tinha ficava livre, sábado e domingo parecia que ficava o dia inteiro lá na congregação, e as irmãs faziam comida, faziam essas coisas, tudo lá trabalhando, e ele não vinha para casa. Mas durante a semana era só Deus para ter de misericórdia. E a gente orava, não foi falta de orar não. Quando os irmãos falam, irmãos, ora que a prova vai embora. Gente, a gente ora para Deus dar força, porque não ia. E outra coisa, se dizem que criança é o reino dos céus, que criança tem o poder de Deus, que Deus usa, a gente não ia para todo domingo, a gente ia para a igreja, todo santo domingo. Todo santo domingo, todo minha mãe estava de folga, a gente ia para a igreja. Às vezes a gente ia para a igreja sem minha mãe mesmo, com a irmã Tereza, com outras irmãs, a gente ia sozinha para a igreja, às vezes, de tão assim apavoradas que a gente ficava, e a gente ia para a igreja para Deus fazer alguma coisa, sabe? Que a gente pensava, ô Senhor, mata ele, orava para que acontecesse alguma coisa, que ele, para parar de fazer isso, que Deus mostrasse pro irmão, né? Só que Deus nunca mostrou. E se mostrou, os irmãos não fingiram, não viram. E aí o que acontecia? Ele batia na minha mãe, espancava minha mãe. Aí minha mãe chegava no cooperador lá do Conquista e contava para ele o que estava acontecendo. Ele falava, a irmã tem que orar. A irmã tem que orar e, colocava, se vira, praticamente ele falava. Que ele falava que a irmã era viúva, que a irmã tinha 3 filhos, que a irmã tinha que ter, que a culpa era sua. Ele nunca conseguiu entender o que estava acontecendo. Nunca tentou procurar o que estava realmente acontecendo, sabe? Esse irmão em si, muito machista, muito machista. Eu sei que nem a maioria que eu espero em Deus não seja machista, protegia as irmãs, mas naquela época ainda não tinha nem ensinamento que quando fosse uma irmã fosse falar com o esposo, com os cooperadores, que tinha que ter testemunha, outras coisas, né? Nessa época também nem existia Maria da Penha, né? Mas sempre foi crime bater em mulher e espancar daquele jeito. Talvez as pessoas não iam presa, né? E aí o que aconteceu? Esse monstro ficou mexendo com a gente
apavorando, quando batia minha mãe, a gente tentava contar alguma coisa pra minha mãe ficava nervosa, batia na gente também, e era aquela prova. A gente não podia tomar banho, que ele ia lá. Aí a gente tentava tomar banho às 3, né, pra ser rápido, uma ficava na porta assim, segurando ali, e as outras tentando tomar banho rapidinho, ou ficava na frente. Aí o animal chegava, o monstro, o cara, o servo de Deus, protegido a unhas e dentes, e daqui a pouco eu vou falar até que ponto os irmãos cooperadores chegou para proteger esse monstro. Esse monstro deitava na frente da porta do banheiro e ficava lá nos apavorando. E a gente saía desesperadinha, enroladinha na toalha para se trocar. E ele ficava vendo a gente, tomava banho, se enrolava na toalha, e os irmãos têm ideia, e ficava com ereção, com que meninas de 11, 9 e 7 aninhos, tá? Ficava, e ali dando, e a gente era inocente, a gente ficava meia, não sabia o que estava acontecendo, e ele ficava fazendo umas coisas tenebrosas, assustando a gente, tanto que até hoje todas nós temos problemas, tá? A gente vai dormir e ninguém pode encostar na gente, nossos maridos não podem encostar na gente se a gente estiver dormindo, que a gente tem pavores tenebrosos. Então, graças a Deus, foram 2 anos aquele sofrimento muito grande, aquela coisa que a gente não podia tomar banho, que a gente não podia ficar em casa sozinha, a gente tentando correr pra rua. A minha irmã, desde novinha, fez amizade com umas irmãs que tinham a rua Tantos Caminhos, somos todas iguais, e ali na Tantos Caminhos, lá no final tinha uma irmã, e a minha irmã mais nova quase dormia direto lá na casa das irmãs. Eu e a Giza sempre fomos mais assim, a gente protegia uma outra, entendeu? A gente tentava ficar todas 3, eu, a Giza e a Maria, tentávamos ficar em casa para nos proteger. Tanto quando ele vinha bater na minha irmã, eu abraçava para apanhar junto, porque ele criou um ódio na minha irmã. Uma vez ele saiu com a minha irmã, esse monstro, e ela chamava ele de pai. Daquele dia em diante, só os psicólogos sabem que ela nunca mais chamou ele de pai. E Deus sabe o que ele fez com a minha irmã. E aí, graças a Deus, um dia, eu lembro que minha mãe teve um menino com ele, já estava com uns 2 aninhos, o Jonas mais ou menos, eu acredito. E eu estava com conjuntivite, eu peguei uma conjuntivite bacteriana, que meus olhos incharam, eu não conseguia enxergar. Era um dos problemas só. E eu vindo assim, e o nosso irmão Sapinho, eles estavam ajudando, fazendo um poço. Eu não me lembro se era um poço, o que diabo que eles estavam fazendo lá na minha casa. Faz muitos anos. E eu assim tentando, e meu irmão caiu, sabe? Veio andando assim, caiu. Esse demônio veio, me deu um monte de tapa no rosto. Uma menina de 12 anos, de 13 anos, ali, ele me deu um monte de tapa e eu tava com os olhos inchados. O irmão Sapinho veio em cima e falou: irmão, tem de misericórdia, a servinha de Deus tá enferma, criança cai mesmo. E ele espancava a gente de machucar, roxo, né? E assim, não tinha que falar, ia falar com os irmãos, e era: irmãs, a irmã ora, irmã, a prova é sua, isso, aquilo, né? E aí esse monstro, um dia Deus permitiu que deu problema no RG dele, e pela graça e misericórdia de Deus, até aquele momento, ele foi na 49DP tirar o RG dele. Lá mesmo ele ficou preso. Minha mãe entrou em desespero, não sabia que o cara, o servo de Deus, né, teria sido preso, qual o motivo. Os irmãos cooperadores, tanto do Alto Paulistano, quanto da época do Conquista 1. Nossa, meu Deus, o irmão Juraci chegou lá depois, minha mãe foi ficar sabendo que ele era um estuprador, já tinha, no caso, só tinha duas mulheres que tinha reconhecido, e ele tinha sido pego na época, né? Uma gestante em Mogi das Cruzes, de 8 meses, ele pegou essa gestante, enforcou com cachecol, a mesma coisa que ele fazia em casa com a gente, enforcou ela com cachecol e estuprou. A outra foi uma moça lá na Bahia, só que o que aconteceu? O primeiro caso já tinha, na época, né? E isso já, eu tinha o quê? Hoje eu tenho 36 anos, eu acho que isso já tem uns 24 anos. Na época já tinha caducado os crimes, né? Alguns crimes já estava caducando, que foi o estupro dessa beata lá na Bahia,
né? E aí teve outro caso, né? E aí ele foi pego, só que ele fugiu de lá, quando estava tendo o processo. E estava aqui trabalhando, né? E essa moça reconheceu ele, né? Que ele trabalhava no mesmo lugar onde ela passava a noite, num lugar caminho escuro. Reconheceu ele no outro dia. E aí, quando nesse negócio do processo, ele fugiu de lá, sumiu de lá, né? Nisso ele veio morar, de Mogi das Cruzes, veio morar para a Zona Leste, lá São Mateus, e morava num sítio. Antigamente, no antigo Vila Bela, era um sítio, hoje tem um monte de casinhas lá. Ele veio morar ali escondido, mocosou lá, ficou escondido naquele local, e durante esse tempo todo, né? Ele era poceiro, minha mãe conheceu ele, né? Ele conheceu a palavra de Deus, se batizou, né? Só que não foi Deus que levou ele lá, né? Foi o inimigo. E aí uma outra irmã se batizou também, um casal, e essa irmã falou: o irmão Ju é solteiro, né? E aí apresentou, né? E minha mãe casou com esse indivíduo. Antigamente, hoje, se eu não me engano, ensinamento, quando chega um irmão que a Irmandade não conhece, se vai casar com uma irmãzinha, o certo vai na delegacia, puxa o histórico dele, para ver se ele não é um monstro aí da vida, disfarçado de cordeiro. Mas esse cordeiro fez muita tragédia antes, né? Tem muitos casos de mulheres que foi estuprada na época, só que não tinha como provar. Mas, de acordo com os detalhes dos antigos casos, né? São as mesmas modus operandi. Só que um problema, irmão. Como que ele tinha feito essas coisas antes dele ser batizado e ele foi preso? Sabe o que os irmãos falaram para minha mãe? Minha mãe até quis separar dele. Os irmãos falaram: não, irmã. O que ele fez foi antes do santo batismo. Hoje ele é um novo homem, tá? O antigo homem ficou para trás. A irmã não vai separar do irmão Jura por causa que ele fez isso. Hoje Deus lavou ele. Hoje ele é um novo homem. Irmão, estuprador, para quem conhece estuprador e pedófilo, os médicos dizem que é doença. Então, se isso é doença, não tem... Mas assim, eu tenho certeza que pode até acontecer de Deus salvar, limpar, mas no caso dele, ele veio disfarçado, era um lobo disfarçado de caro servo de Deus. Esse cara ficou 5 anos lá. Quando esse cara saiu da cadeia, pensa assim, os irmãos cooperadores iam quase de 15 dias, juntavam os irmãos de carro, ia daqui para lá. Aí assim, tipo, nossa, meu Deus, e Deus nunca mostrou que aquilo era um monstro, né? Ou se mostrou, ele estava com um ouvido enfiado, cheio de cera, que não conseguiu ouvir a voz do Senhor, né? Falando que aquilo era uma muquirana. E aí, irmãos, quando eles voltaram, irmãos e quem estiver vendo, né? Irmãos, qualquer pessoa, de repente, de outra religião, pessoas amadas, amigos que estiver vendo. Esse monstro voltou. E muita gente conhece essa história. Ele voltou e eu já tinha 17 anos, a minha outra irmã 15 e a outra 13 anos e voltou para casa. Só que nessa época nós já éramos mocinha, já tinha seio, né? Já tinha o corpo feitinho. Só que esse monstro, ele continuou desse mesmo jeito. Só que nós já era grandinha, já começou a entender as coisas. Ele furou, irmãos, a porta, um buraco mais ou menos desse tamanho assim. Na região, em nosso banheiro, tinha o vaso assim e o chuveiro, assim. Ele fez um buraco e ele deitava na frente, a mesma coisa que ele fazia quando a gente era criança. E ficava olhando, a gente tampava com chiclete, a gente tampou uma vez com Durepox e ele abria. E batia na porta, dessa vez ainda a gente chegava da escola meio-dia, 11h45, meio-dia, corria para tomar banho, porque a gente vinha de longe a pé. E era o único momento para tomar banho, era o horário que ele não estava. Mas ele começou a perceber o horário que a gente corria para tomar banho, para não tomar banho à noite, quando ele estivesse. Ele vinha para casa mais cedo, era incrível. Era às vezes, uma ou outra dava sorte. A gente ficava sem tomar banho, às vezes, com medo.
de ir no banheiro e ele descobrir que a gente estava tomando banho, né? Porque o chuveiro ligava, fazia barulho. Quando a gente, às vezes, sabe que eu já cansei de fazer, eu e as minhas irmãs, ligava a buchinha assim, pegava, molhava, passava o sabão, né? O sabonete na pia do banheiro e passava a buchinha assim, ó. E lavava lá, aqui, o pé, tudo, e limpava. Porque se ligasse o chuveiro, ele percebesse que a gente estava usando o chuveiro, ele fazia a gente sair pelada. E nessa época, a minha mãe já tinha, os irmãos tinham construído em cima para minha mãe comprou material, e os irmãos construiu 3 cômodos em cima. E não fez banheiro, não sei por qual motivo, né? Não deram orientação, fez 3 quartos em cima daquela casa e não fez um banheiro. E esse daí foi nossa prova, porque ele botava a gente para sair do banheiro e a gente não conseguia nem vestir. O pessoal fala assim, não, mas por que não se trocava no banheiro? Mas ele não deixava a gente, e aí ele não trabalhava, saía de manhã para procurar serviço, mas quando minha mãe virava as costas pro trabalho, era o horário que a gente chegava da escola. Né? E esse monstro, assim, outra coisa, por exemplo, toma banho na hora de ir pra escola, de manhã. Gente, mas era todos os dias, você tinha que tomar banho na hora só quando sua mãe tivesse, ou só depois da meia-noite. A gente tentava fazer isso às vezes. Mas nem sempre, um calor danado, você chegava suado, precisava tomar banho, ou ir pro dia no cu de jovem mesmo. Pro cu de jovem, que a gente tomava banho pra ir pro cu de jovem, porque assim, a gente sempre teve cabelo crespo, as condições da minha mãe era péssima, não tínhamos cremes. Hoje, a gente consegue ficar com day after uns 2, 4 dias sem lavar o cabelo, só no creme, mas antes nem disso tinha. Então, pra conseguir pentear o cabelo, pra ir bonitinha pra igreja, pelo menos, tentar, né, porque não era difícil as coisas, tinha que molhar o cabelo. Então, a gente tomava banho pra ir pro culto de jovem. E pra tomar banho pra ir pro culto de jovem era aquele inferno. Uma entrava pra tomar banho, ele dava uma diarreia mentirosa e fazia a gente sair do banho para ver a gente subir as escadas. E assim, a gente tentava às 3 tomar banho de vez para ver, mas mesmo assim aquele inimigo ficava ali. Ficava lá no pé da escada para ver a gente subindo por baixo. E eu não conseguia mais entrar no nosso quarto, porque a gente trancava a porta. E então, nessa época, minha mãe, quando ele ficou preso, até esqueci de falar, quando ele ficou preso esses 5 anos, porque os irmãos falaram que não podia abandonar ele, porque ele era um servo de Deus, que ele passou pelas águas do santo batismo, e a irmã não podia deixar ele, né? Minha mãe engravidou, faltando uns 2 anos para ele sair da cadeia, minha mãe engravidou dele lá. A gente ficou tão desesperada para se livrar daquilo. Eu conheci um rapaz, e esse rapaz, em 6 meses, falou que ia casar comigo. A gente se casou, para me desesperar de lá. Quando chegou esse rapaz lá para me casar comigo, minha mãe falou assim, ó, se não fosse batizado, não ia casar comigo. Ele falou assim, então seja por isso. Eu vou lá e batismo já, que não tem problema. O Romildo se batizou para casar comigo. Só que a irmandade do mal que existe tanto gente ruim em tudo quanto é lugar. Começou a fofocaiada que eu tinha pecado. E os irmãos acabaram, nem sabiam o que estava acontecendo, porque a gente estava tão desesperado de sair de casa, o que estava acontecendo. Me casei, minha outra irmã praticamente nem dormia mais em casa, desesperada por causa das coisas, por causa desse monstro, né? O irmão cooperador tem culpa nessas coisas, os irmãos não deixou separar. Os irmãos não deixou por causa da doutrina. Então, assim, irmãos, as servinhas de Deus estão morrendo nas mãos, tá, de assassinos na igreja, de estupradores na igreja. Não é só o nosso caso, tem outro caso de outras irmãzinhas também, que o pai estuprava desde cedo as meninas. Uma casou com 14, outra casou com 18, aí foi contar ainda também pra sogra. A sogra ainda, só Deus para ter misericórdia daquela irmã. Eu me casei, vim pra cá, minhas irmãs, cada uma arrumou um namorado, a outra dormia na casa dos irmãos quase sempre. E a gente acabou, ele ficou em casa com meu irmão, que na época eu acho que tinha uns 8 anos, e a minha irmãzinha de 2 anos. Esse monstro começou a mexer com a própria filha dele, de 2 aninhos. E criança não tem ideia que o que faz com a mamãe, se fizer com o bebê, machuca. Mas se fizer com a mamãe, não. Então, uma vez, a minha irmã mais nova arranhou o carro da minha mãe. Ele pegou
levou ela tinha 2 anos, 3 aninhos, só que ela não esquece nunca. 3 aninhos, levou pro quarto e pegou o negócio, esfregou nela, esfregou, machucou. E falou que se ela falasse pra minha mãe, ia fazer na mãe dela, a mãe dela ia morrer, e aí ele ia fazer todo dia com ela. E isso foi a primeira vez. E ele começou a fazer isso direto com ela, direto. Um dia, eu acho que ela já estava com... Minha irmã, a Giza, ela e a Janaína, continuou morando em casa, né? Que elas eram solteiras. Né? Tentava ir para casa da minha tia, mas não dava para dormir direto na casa da tia, não dava para dormir direto na casa dos irmãos, né? E aí, os dias que ele ficava, um dia ele foi congregar, porque ele fazia essas coisas, mas todo dia ele ia para a igreja, só não ia na segunda, que eu acho que não tinha culto, mas terça ele ia para o Conquista 2, quarta, eu acho que era Alto Paulistano, quinta era no Conquista 1, sexta era no Conquista 2, ou era lá no... era no Roseli que ele ia. Ele também ia no Boa Esperança, ia todos os dias para a igreja. Era aquele irmãos que não sai da igreja, sabe? E aí ele aprendeu a tocar também. E nossa, aquele irmão, nosso irmão Jura, todos os dias está em todas as comuns aqui da região, ele tava, sabe, irmãos? Tava lá pra fingir de santo. Um dia ele foi congregar lá no Sapopemba, é no Sapopemba que eu acho que tem um ancião não foi no Sapopemba. Chegou lá, minha irmã, ele foi pra igreja, minha mãe também foi, porque minha irmã conversou com um ancião, e o ancião chamou minha mãe para conversar. Só que até então, a minha mãe só tinha falado com os irmãos atribulados, porque por isso nessa graça tem que ter irmãos que entendem de leis. Tem irmãos que eu acho que até para ser cooperador tinha que conhecer de lei. Ou então de fazer um curso, irmãos, Maria da Penha existe, estupro é crime, espancamento é crime. A gente não conseguiu falar o que realmente tinha acontecido em detalhes. Mas esse irmão, ancião, que hoje eu não sei, lembro dele, era jovem na época, tinha uns 40 e poucos anos, sei lá quantos anos o irmão tinha. Mas não era um cara antigamente que acha que as coisas é normal. Que todo mundo sabe que isso não é estupro, não é normal. Minha irmã foi para a igreja e conversou com o irmão entendeu o que estava acontecendo na minha casa. Ao contrário do nosso irmão cooperador que mandava minha mãe orar, que era para ela calejar mais o joelho, que o irmão chegou a falar que era para minha mãe calejar o joelho, que era falta de oração. Falta de oração, estupro, irmão, não é falta de oração, não. Era o demônio que entrou lá na igreja e os irmãos não soube ver. Então, assim, existem muitos irmãos carnais que não dá ouvido a Deus, que não é possível que ele ficava lá dando glória, tocando no meio da orquestra e os irmãos não conseguiam sentir que existia. Só que assim, depois a gente ficou sabendo que tinha uns irmãos assim que desde sempre, né, um irmão ou outro, quando o negócio estourou. Ela contou com o irmão, agora eu não me lembro o nome do irmão. Na hora, o irmão viu que era o que estava acontecendo, conseguiu entender, mesmo a minha irmã não falando claro o que estava acontecendo, ele falou: irmão, a partir de agora, o irmão não vai voltar para a casa da serva de Deus. O irmão toma o seu rumo, arruma um lugar para o irmão dormir essa noite. Amanhã o irmão pega as coisas da casa da serva de Deus e saia de lá. Porque o que o irmão está fazendo é crime. Aquele ali, eu acho que um ou dois irmãos anciões que tem, eu acho que da hora, além de assim, dele não ser, ele não é leigo, eu também é um cara revestido por Deus. Ele viu, Deus deve ter falado para ele, falado no ouvido dele, que era um estuprador, o que estava acontecendo com a gente. Não era falta de orar, não era calúnia, não. Igual alguns irmãos já sugeriu que foi calúnia que a gente estava fazendo, que o cara do servo de Deus, o irmão Juraci, estava sendo caluniado pela esposa, pelas filhas da esposa. Tá? Só que o mal, irmãos, ainda não tinha cessado. Ele saiu de casa, ele não tinha mais. A gente podia, as minhas irmãs, nessa época que eu já tinha casado, já podia tomar banho em paz,
já podia dormir em casa em paz, sem ter que trancar a porta, ou correr o risco de fazer xixi de madrugada e voltar a esquecer a porta aberta. E aí a gente acordar com ele lá dentro. Já não era esse risco. Agora, a única que estava sofrendo risco era minha irmã, que nessa época ele parou de mexer com ela em casa. Só que sábado e domingo, ele pegava e esfregava. Respira, respira e faz... Aqui é onde eu faço xixi. E ele disse que se eu contar para minha mãe, ele vai vir aqui, vai fazer a mesma coisa. Não tá doendo em você? E ela falava que tá. E ele, vou fazer na mamãe também, eu vou enforcar ela e aí vai ser pior pra você. Porque todo dia eu vou fazer isso com você. Todo dia. E quando ele chegou, minha irmã contou isso pra irmã, a irmã entrou em desespero. Minha mãe estava trabalhando. E aí foi lá, contou pras irmãs, pra irmã, contou lá pra minha mãe. E aí minha mãe ficou tão assim, sem acreditar, meu Deus, não é isso que tá acontecendo. Quando levou a minha irmã, foi no Pérola Baito, o hospital do Pérola Baito, ficou bravo com minha mãe, porque minha mãe trabalhava e quem dava banho, porque quando eu me casei, dos 2 anos até os 5, 6 anos, né? Porque foi pouco tempo que isso aconteceu, assim. Foi em coisa de 6 meses que ele saiu de casa, quase, né? 6 meses. Então, assim, aí a minha irmã de 14 anos que ficou dando banho, dava banho na minha irmã. Minha mãe, né, já estava com problemas psicológicos sérios, grave. Minha mãe tem esquizofrenia. Não viu que aquele corrimento, não dava banho, não era ela que lavava as calcinhas, né? Quem lavava era minha irmã, a outra não percebeu isso. E criança, gente, não conta as coisas. Eles têm medo. Qualquer um que ameaçar, principalmente quando tem criança que sabe que a mãe é forte, que confia nos pais, que confia na mãe. Então, tudo que acontece, conta pra mãe. Quando as irmãs têm que ser, não pode ser uma coisa assim, que os irmãos ficam, ai, minha mãe é frágil, meu pai vai bater nela. Não, os filhos têm que ver que a irmã não tem medo, que a irmã é corajosa, que eles podem confiar em você. Que se alguém falar, se você fizer isso, eu vou matar a sua mãe. Não, minha mãe é forte. Igual os filhos da minha irmã mais nova. Hoje, deixa alguém ameaçar. Falar que, se você não fizer isso, eu vou bater na sua mãe, eu vou matar. Eles falam, minha mãe é forte. Minha mãe que mata você. Eles falam isso porque ela deixou, mostrou pra eles que, assim, a mãe, eu represento, eu brigo, eu mato pelos meus filhos e eles sabem disso. Então, assim, quando a mãe é frágil e os filhos sabem que eles tentam proteger. E criança, o jeito de proteger, absorvendo todo o sofrimento, que a minha irmã não merecia aquilo. E esse monstro, como ele dava banho, minhas irmãs chegavam da escola, via ele dando banho com água e com vinagre. Mas as minhas irmãs não entendiam o que estava acontecendo, né? Dava banho com água e vinagre. E aí, depois que isso aconteceu, aí os médicos falaram por qual motivo. Ele machucava ela, aí dava banho com água e vinagre, aí ardia mais ainda, né? Ardia. E aí um dia, né? Esse dia o médico falou um monte pra minha mãe. Falou, gente, como que uma mãe não percebe, tá? E aí minha mãe tentou explicar que saía 10 horas da manhã, chegava à noite, eles que dava banho, isso, que ele era um cara servo de Deus. Irmãos, a gente é da congregação, né? A gente teme a Deus, ele vai pro inferno, ele sabe disso. Ele falou, eles não entenderam. Ele falou, gente, que mulher é louca mesmo essa mulher. Porque o cara, o que tem a ver isso com o céu? O marido dela estuprou a filha dela. Ele, com a irmã, porção, e falou assim, se a mãe... Como assim uma menina de 3 aninhos, se minha mãe tivesse dado banho na época, tinha visto que tinha coisa errada ali. Mas não dava banho. Eu não sei o que aconteceu, o que aconteceu com a minha mãe. E ela não contava, depois começou a dar banhozinho assim, e às vezes ela reclamava que estava ardido. Minha mãe achava, porque menininhas também às vezes têm infecção, e achava, mas nunca tinha levado no médico. Nunca levou no pediatra, e a pediatra tivesse visto aquilo, tinha visto que ela estava sendo molestada. E aí, quando foi pra polícia, levou tudo, nossa,
os cooperadores quase expulsaram a minha mãe da igreja. Muitos irmãos começaram a fazer careta para minha mãe. Minha mãe teve que mudar de comum. Minha mãe foi começar a congregar no Conquista 2. Porque no Conquista 1, os irmãos encarregados, os irmãos cooperadores e alguns irmãos que protegia ele, ficou virado, é mau testemunho. Essas irmãs já não é a segunda vez que elas estão tentando defamar o nosso caro servo de Deus. Praticamente, minha mãe não podia mais ir para o culto, que o irmão, parecendo, não era nem Deus tomando, tá? A carne falando, apontava para minha mãe, falando coisa que não devia, mas a justiça provou que ele não foi só um caso, tá? Ele abusou, tá? Isso é um sofrimento, mesmo depois que a gente casou, muitas de nós têm sofrimento até hoje. Ele tá lá na cadeia, vai morrer, preso espero que morra. Os irmãos falam, gente, não pode, irmãzinha, clama a Deus, não pode desejar o mal. Eu desejo sim. Eu espero que ele nunca saia da igreja, que Deus puna os irmãos que nós tentamos pedir socorro e não entendeu. Irmãos do Brás, pelo amor de Jesus Cristo, nos socorre. Tem irmãzinhas morrendo, igual o caso agora essa semana, que a irmãzinha morreu. Do Senhor Jesus, quando uma servinha de Deus chegar pedindo socorro, já que não pode se separar, orienta ir lá na delegacia fazer boletim de ocorrência. Não é? Os irmãos não falam o que está ligado aqui no céu, aqui na terra está ligado lá no céu. Então, se a pessoa não está servindo a Deus, está espancando, de acordo com o ensinamento do Senhor, a esposa é para andar junto, é para amar, é para dar amor. Se ele está maltratando, espancando a esposa, é cadeia, é crime, é Maria da Penha, estupro é crime, abusos e muitas coisas que acontecem. A gente não está querendo se separar por qualquer coisa. As irmãzinhas, a maioria que vão nos ministérios, irmãos, elas estão sendo estupradas pelos próprios maridos também. Violentadas, muitas irmãzinhas. No Pérola Baito, quando a gente estava fazendo tratamento, tinha várias irmãs da igreja, da assembleia, da congregação, que às vezes não quer ter relação porque o marido bateu, e depois eles botam para fazer as coisas, e depois vai para a igreja lá, dar um de santinho e enganar a igreja. Graças a Deus que hoje tem que ter testemunha, mas ainda existe muitos irmãos machistas, cooperadores machistas, muitos anciões machistas, mas isso tem que mudar. Isso tem que mudar, a gente tem que estar de acordo com a doutrina e com as leis daqui da terra. As leis daqui da terra, se você não está de acordo com as leis daqui da terra, você não está ligado, não está de acordo com as leis lá do céu. Então, irmãos, nos socorre, pelo amor de Deus. Alguém estiver vendo esse vídeo, compartilha, pelo amor de Jesus Cristo, com os irmãos anciãos, com uma quantidade de irmãs, que tem muitas irmãzinhas sofrendo. Estupro, eu vivi. Nós vivemos assédio, nós crescemos com estuprador em casa. Outras irmãs se casaram com verdadeiros monstros e assassinos. Nos socorra, pelo amor do Santo Senhor Jesus. Irmãos, nos ajude. Conversa, vê o que vocês podem fazer. Porque se não se separar, muitas irmãs vão morrer em casa. Vão morrer. E outra coisa, daqui a pouco a igreja vai começar a ter processo. Porque tem casos, muitas coisas que aconteceu com a gente, não foi levado em diante, não foi criado o processo, porque a minha mãe vamos deixar na mão de Deus. Mas muitas coisas que aconteceu com a gente, não era só de deixar na mão de Deus. Era para colocar na mão de Deus e também na mão da justiça. Então eu quero agradecer por ter ouvido até aqui. Compartilha, curte, me segue. Que Deus tenha misericórdia de nós. E uma única coisa, o único bom é Deus. Porque Deus é bom o tempo todo. Fique com Deus.